Olá, pessoas do bem, pessoas abençoadas, bem-vindos aqui no canal do Casal Abençoado da Van e no canal Andréia Apaixonada por Animais. Esses dois canais são meus, tá? E será um prazer ter você nos dois. Então, se você ainda não está seguindo a gente, se você ainda não se inscreveu, faz essa gentileza do coração, que Deus possa estar abençoando muito a sua vida, seu trabalho, seu lar, sua família, em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Que é a salvação. A salvação, na sua opinião, ela vem pela lei ou ela vem pela graça? É sobre isso que nós vamos conversar. O tema é muito importante. Então não pula não, tira um tempo, assiste o vídeo todo, que vai ser edificante, vai fazer bem para você. E se você puder ajudar compartilhando para a gente evangelizar mais pessoas, porque muitas vezes a gente não pode ir nas ruas evangelizar, por mil e um motivos. Mas a gente tem aqui, ó, a internet, que é uma grande fonte de evangelização. Eu estou evangelizando nesse momento e você pode evangelizar também, criando conteúdos como eu estou criando, ou compartilhando conteúdos que estão levando a palavra de Deus, como esse vídeo aqui. Então, se você puder estar compartilhando e evangelizando, que Deus vai te abençoar grandiosamente, tenho certeza disso. Por gentileza, abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12 e versículo 14 e 15, ok? Vamos ler duas passagens hoje aqui na Bíblia. Vamos ler primeiramente essa daqui, para a gente entender sobre a pergunta que eu fiz. A salvação, ela vem pela lei ou vem pela graça? Então, a gente vai entender agora aqui. Vamos lá. Em Hebreus 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Gente, isso é muito importante. São dois versículos. Mas dentro desses dois versículos aqui, se você for parar para analisar, tem uma multidão de conhecimento, de sabedoria, que muitas vezes nós mesmos que estamos dentro das igrejas não praticamos. Não adianta eu falar de Jesus para você ou para uma multidão, ou você também fazer a mesma coisa, se a gente não tiver dentro da gente amor. Amor ao próximo, amor ao ser humano, amor à vida. Porque muitos estão dentro das igrejas, são frequentadores de igrejas, ou muitas vezes ocupam cargos dentro das igrejas, e às vezes cargos de liderança. Mas dentro de si tem mágoa do outro companheiro, tem raiva, é fofoqueiro. Dentro das igrejas existe um espírito chamado espírito de fofoca. Em todas as igrejas vai acontecer isso. Então, se o líder lá daquela igreja, ele não tiver a direção do Espírito Santo, a tendência é cada vez piorar. E a igreja fica uma igreja fraca, apagada, uma igreja dividida por causa de fofoca, de contenda, de um querendo derrubar o outro. Então, a liderança tem que ser o primeiro a dar exemplo. Se você está numa igreja onde o líder da sua igreja é o primeiro a ser fofoqueiro, o primeiro a querer puxar o tapete dos outros, então o que você vai esperar de uma igreja dessa? Você vai esperar uma igreja fracassada, né? Mas vão estar lá. Nós somos de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai fazer isso tudo mesmo na vida de qualquer um que acreditar nele. Mas a própria pessoa que está pregando isso não vai viver isso de Deus. Por quê? Porque vive uma vida de aparência. Não vive pelo amor. Não vive pelo amor. Vive uma vida de religiosidade. E aqui fala em Hebreus muito claro sobre isso.
Se a pessoa tiver dentro dela sentimento de amargura por alguém que seja, isso vai impedir dessa pessoa ver a Deus. A mágoa impede das pessoas serem salvas. Então, amados, se dentro da sua igreja, primeiro a gente está falando da igreja, mas leve isso para fora também. A gente tem que amar não só dentro das igrejas, a gente precisa amar lá fora também. Mas hoje a gente está falando da igreja, dentro das igrejas. Então, dentro da sua igreja, aquela igreja que você frequenta, existem pessoas que você, não gosto do fulano, não gosto do Bertrano. Sabe de uma coisa? Você pode ter o carro que for, você pode amanhecer na igreja e só sair da igreja quando a última pessoa sai. Mas na hora do juízo final você não vai ver Jesus. Ele vai falar para você, aparte-se de mim que eu não te conheço. Espera que eles saíram voando, mentindo só. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não é só ir para a igreja, não é só ser um frequentador, um esquentador de banco, ou tá lá talvez com um uniforme, uma gravata, um microfone. Jesus, ele não olha nada disso, meus amados. Eu sempre passo isso para vocês. Muitas pessoas estão se enganando, achando que, Jesus olha as obras que eu faço. Eu evangelizo, eu ajudo os pobres, eu dou roupa para quem está com frio, eu visito alguém no hospital. Isso tudo, amados, isso aí não é algo extraordinário, não. Isso aí é uma obrigação de qualquer um. Inclusive, quem não é cristão comete a palavra, eu falei errado, a palavra não é comete, é pratica. Até quem não é cristão, pratica essas obras. Ajuda o próximo, dá alimento, visita, enfim. Faz isso também. E tem uma vida longe de Cristo. Então, porque eles praticam caridade, eles vão ser salvos? Não, eles não vão ser salvos, eles não têm Jesus. E a mesma coisa acontece para quem está dentro da igreja. Você pode ser a pessoa mais caridosa, mais generosa, mas se você não viver pela graça, se você não viver pelo amor de Cristo, tendo o amor de Cristo dentro de você, você também será comparado àqueles ímpios, aqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus. E no dia do juízo final, não subirá. Como está dizendo aqui, leia na sua Bíblia, evangélica ou católica, você vai encontrar o que foi dito. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar. Muitos estão dentro das igrejas, muitos dizem que são religiosos, andam com roupas até aqui, ou andam com crucifixos enormes no pescoço, enfim. E não gostam dos outros, detestam os outros, têm mágoas antigas, às vezes são mágoas, a pessoa nem sabe que você existe, a pessoa nem lembra de você, e você carrega dentro de você uma mágoa, uma mágoa de anos e anos. Enquanto você tiver essa mágoa dentro de você, você homem, você mulher, você católico, evangélico, quem quer que você seja, você não está vivendo na graça de Deus. Você não está vivendo no amor de Deus. E se Jesus voltar para você hoje, agora, com essa mágoa que você tem por aquela pessoa da sua igreja, talvez da sua família, um parente, um amigo, um vizinho, alguém do trabalho, da escola, enfim. Essa pessoa que às vezes aconteceu há séculos e você até hoje você remoe aquilo ali. Se Jesus voltar para você hoje, agora, amado, você não vai ver a glória dele, porque você não está vivendo pela graça dele. Fique atento, muito atento nisso. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante para cada um de nós, para todos nós. Agora, abra sua Bíblia em Efésios, ok? Efésios. Vou botar o óculos para falar certinho para você. Efésios 2. Nós vamos ler a partir do versículo 13, tá bom? Efésios 2, a partir do versículo 13. Presta atenção como uma coisa vai completar a outra. Nós estamos lendo livros diferentes, mas uma coisa vai completar. Ligar. As coisas de Deus não são assim, ó. Uma jogada para cá, outra jogada para lá. É uma coisa completando a outra. Então, vamos lá. Mas agora, em Cristo Jesus, vós
que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aqui ele já mostra pra gente que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele trouxe eu e você para perto dele, né? O sangue de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus trouxe a gente para perto de Jesus, para perto de Deus. Hoje a gente não precisa de intermediário, a gente não precisa pagar promessas, ofertas e outras coisas mais para poder ter contato direto com Deus. É só a gente abrir a nossa boca. Só abrir nossa boquinha de graça. A graça é de graça. Muitos não querem que vocês entendam isso. Mas a graça é de graça. Então é só você abrir a boca. Abrir sua boca e falar com toda sinceridade que você tem acesso direto ao Pai. Através do sangue do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Vamos continuar lendo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Exatamente. Jesus, quando ele fez o perfeito sacrifício, o véu se rasgou. Aquele véu que separava, já não separa mais. Tem até um louvor que fala sobre isso. Aquele véu lá do Antigo Testamento, lá da lei, não existe mais, acabou. Então, Jesus agora, ele está aqui, ele está aí com você agora. Basta a gente abrir nossa boca, nosso coração e chamá-lo, que ele vem. Com certeza, não tem mais separação. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Oh, glória! E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Novamente, aqui fala sobre as inimizades. Amados, isso é muito importante. Eu também já me chateei com pessoas dentro da igreja. Já, amados, já, de me afastar por um bom tempo. Mas depois que eu parei, pensei, analisei, falei assim, quê? Eu vou perder minha salvação por uma coisa dessa, tão boba, tão tola, tão tosca? Eu não. Então, hoje em dia, todas as pessoas que um dia, dentro das igrejas, então, a gente está falando das igrejas, mas a gente tem que fazer isso com todo, tá? Mas esse vídeo a gente está falando do que acontece dentro da igreja. Então, todas as pessoas que um dia eu me chateei dentro da igreja, hoje em dia eu falo com todas, converso com todas, graças a Deus, não tenho nenhum sentimento ruim em relação a nenhuma dessas pessoas. E olha que alguns casos foram casos assim que não foi fácil. Não foi fácil porque foram coisas muito sérias, muito graves, inclusive até de tentar me tirar da obra, né? Me tirar da obra de Deus, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, amados, não adianta. Quando a gente é amigo de Deus, também não adianta. Podem tentar tudo que quiserem, mas não conseguem, porque é o próprio Deus que está na frente. E Deus, ele não permitiu que esses planos, né, fossem adiante. Ele mesmo foi lá, ó, freou, mas ele também me cobrou. Ele falou assim, ó, eu sou contigo, mas você não pode ter mágoa, você não pode ter raiva, você não pode ter amargura, você não pode ter rancor. E quando ele falou comigo, quando ele teve essa conversa comigo, eu me senti envergonhada, pedi perdão e hoje a gente vive bem, graças a Deus, né? A gente só está fazendo um relato, um testemunho. Isso que eu estou passando para vocês é um testemunho de libertação de sentimento. Porque isso acontece sim dentro das igrejas. Muitas pessoas não se falam dentro das igrejas.
Muitas pessoas têm raiva uns dos outros dentro das igrejas. Então tá na hora de se consertar. Tá na hora, amados, tá na hora. E pela cruz reconciliar... Ah, essa que eu já li, né? E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe e os que estão perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, olha, em um mesmo Espírito. Espírito com E maiúsculo aqui, ó, Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Oh, glória! Gente, isso aqui é muito glorioso. Estuda, mergulha nessa passagem. Como eu falei lá de Hebreus, eu estou falando aqui agora. É tanta coisa, porque se eu começar a falar aqui, o meu vídeo vai ficar 2 horas, 3 horas. E tem gente que não assiste nem um vídeo desse tamanho que tá. Imagina se você fizer um vídeo maior. Então a gente tem que sair correndo aqui, às vezes, falando muito mais rápido. Mas tinha muitas mais coisas que eu queria passar aqui para vocês. Mas fica então essa mensagem. Tenhamos paz um com os outros. Vamos aprender a viver pela graça, porque a graça, a salvação vem pela graça. A graça do amor de Cristo. A salvação não vem pela lei. Se você vive na lei, se você vive numa igreja que ainda idolatra, venera as coisas da lei, amados, isso não está correto. Porque se a pessoa ainda venera, idolatra as coisas da lei, e o sacrifício de Jesus, a pessoa está recusando, está rejeitando o sacrifício perfeito. Então, vivamos pela graça. A graça que liberta, a graça que salva, a graça que cura. A graça se chama Jesus Cristo. A graça tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, que é amor. Amor. Justiça também. Claro, claro. Né? Jamais vamos esquecer, porque também tem gente que quer viver pela graça achando que pode fazer tudo. Não é por aí não, amados. Não é por aí não. A graça é viver em paz, em união, né? Mas não é fazer tudo que a gente quer, não. Aí já é outra conversa. E se você fizer tudo que você quer, teu destino é um só, inferno. Então, a gente aqui estamos falando de salvação. A gente quer a salvação. A nossa meta é o céu. Então, vamos viver pela graça, mas viver seguindo o que Jesus quer que a gente faça. Ok? Perdoe, amados. Perdoe esse amigo da igreja, essa pessoa da igreja, um familiar, um parente, um colega, um vizinho. Perdoe. Quer ser salvo? Perdoe. Não adianta você ser religioso, religiosa, frequentador de igreja, até subir no altar. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Tá bom? E quem não é perdoado não vai ao céu. Deus abençoe a todos. Compartilha muito. Canal Casal Abençoado da Van e canal Andréia Apaixonada por Animais. Deus abençoe a todos. Compartilhe, tá bom? E se inscreve.